Ô pessoal, então, para essa aula de transferência de aprendizado, nos primeiros 8 minutos de áudio, por algum motivo o áudio não foi gravado, então eu estou gravando novamente. A gente teve inicialmente uma revisão, né, do conteúdo até então. Até agora, em todas as nossas aulas, a gente treinou modelos novos para poder utilizá-los posteriormente. Só que essa aula vai ser um pouco diferente. Não vai usar basicamente nada dos conceitos de treinamento. Não vai precisar pensar em taxa de aprendizado, número de camadas, nem nada disso. Porque a gente vai treinar modelos que já existem na literatura. E esses modelos são disponíveis em várias plataformas que eu vou comentar logo a seguir. Falando um pouco das plataformas, a gente tem TensorFlow, Keras, que também, junto com o TensorFlow, formam um bom compilado de fonte de modelos. O próprio NVIDIA e o PyTorch Hub também são boas alternativas. E eu vou comentar agora sobre o Hugging Face. O Hugging Face é uma plataforma, ou site, né, que tem muitos modelos, assim, modelos separados por classificação, tipo de tarefa. Diferente do Kaggle, né, que eu tinha comentado já em algumas aulas passadas, o Hugging Face ele é focado em modelos, né? Assim, existe o Kaggle que é focado em datasets e o Hugging Face basicamente tem datasets, existem datasets lá porque os modelos foram criados com algum dataset, né? Mas o foco do Hugging Face são modelos. Aí eu vou mostrar alguns modelos agora e vou falar também um pouco do YOLO. O YOLO que é um modelo bem popular de classificação de imagens. Nós temos todo o pessoal que eu tô procurando um modelo específico, é por isso que tá demorando aí, pra eu não ficar falando nada. Mas tem vários, vocês estão vendo, tem várias categorias diferentes, vários modelos. É difícil procurar um tema específico. O buscador não é muito bom, não. Mas você pode procurar por categoria. E vocês vão achar coisas diferentes. Inclusive, aqui tem uma versão do YOLO treinada especificamente para uma tarefa, que é o nosso objetivo de hoje, né? É não só usar os modelos prontos, mas treinar eles para fazer novas tarefas que eles não forem designados a fazer. E aqui a gente tem um modelo específico que usa YOLO para detectar assinaturas. Aí esse modelo usa um dataset específico de assinaturas, né? E com o YOLO como base, com o modelo do YOLO já treinado como base, a gente consegue usar um novo dataset, que nesse caso é o YOLO V8, que é até um pouco antigo, né? Esse YOLO V8, na verdade, é recente em um aspecto, porque a gente está no V11, na versão 11 do YOLO. Só que em relação à quantidade de classes, isso não mudou muito não, só outras funcionalidades foram alteradas. Então, a gente está usando o YOLO V8. A gente não, né? Eles usaram o YOLO V8 para fazer essa detector de assinaturas. Agora eu vou mostrar um pouco sobre o YOLO, como é que ele funciona. Tem uma demonstraçãozinha no Hugging Face. Pronto, aqui é uma demonstração no próprio YOLO. Essa é a YOLO V3, é antiga, mas funciona bem. O YOLO World, ele vai fazer o upload de uma imagem, ele vai usar uma das imagens que a gente vai usar hoje na aula também. E dentro do YOLO tem várias classes aí, né? Vocês podem ver que a gente pode dizer que classe a gente quer olhar. A gente está dizendo que quer todas. Dentre todas ele vai dizer o que ele está achando na imagem. Aí nessa imagem particular foi detectado. É para ser detectado um urso, né? Bora ver, foi detectado um urso. Não dá para ler direito, eu vou dar um zoom para ver um pouco melhor. Tem um urso, tem outra coisa lá que dá pra ver que o que tem na parte de baixo é um tronco, né? Uma vegetação, qualquer coisa, mas foi detectado alguma coisa. Bora ver o que foi detectado.
urso, com 95% de acurácia, de probabilidade de ser um urso, né? E uma ave, mas na verdade é um pedaço de tronco. Mas parece uma galinha, mas é um pedaço de tronco, porque o Iolo achou que era uma galinha. Com bem pouca possibilidade, mas enfim. Aí são todas as classes, né? Tem várias. De pessoa, urso, bicicleta, carro, moto, várias outras coisas que o Iolo poderia detectar. Aí voltando aqui para o slide principal, a gente vai usar uma rede pré-treinada chamada VGG16. Foi treinado num dataset chamado ImageNet. O VG16 ele existe dentro do Keras, né, dentro dos modelos do Keras. E o importante é o ImageNet, né, que é o dataset que ele foi treinado. É um dataset bem conhecido. Ele tem mais de 1.000 classes. A gente vai. O VG16 ele foi treinado com 1.000 classes, né, que se eu não me engano a versão atual, a mais nova do ImageNet tem mais de 1.000 classes. Né. Dentre essas classes, é bem variada a quantidade de coisas que estão nessas classes. Tem cachorros, gatos, e várias outras coisas. A gente vai focar na parte de cachorro para essa aula, porque nosso objetivo é fazer uma portinha de cachorro, né? Mas tem várias outras classes diferentes. Você pode ver aqui no site do Imaginet falando um pouco sobre, mais um pouco sobre o dataset, sobre os dados que tem lá. Aqui. Aí, as listas das 1.000 classes, eu tenho falando tudo que tem. Vocês vão ver aqui ó, que tem várias coisas diferentes. Peixinho dourado, tubarão, tigre, várias coisas. Tubarão branco. Tem mais de 100 raças de cachorro diferentes. Nessas 1.000 classes, mais de 100 são raças de cachorro. Acho que vou chegar já já na raça de cachorro. Aí, Chihuahua, raça 151, primeira raça de cachorro. Ainda 151, acho que até 260, alguma coisa, todos são cachorros. Só muda a raça. Raça de gato só tem 6, cachorro mais de 100. E usando esse imaginário que foi treinado e está disponível no Keras, né? Na nossa biblioteca que a gente usa o Keras, o VG16. E o VG16 é uma rede já bem treinada e a gente vai usar ela para fazer a nossa porta automática de cachorros. Pronto, aí eu vou parar agora o áudio que eu estou gravando por cima e vou continuar com o áudio da aula. Mas basicamente a porta da aula que eu gravei no dia, né? Mas basicamente a nossa portinha automática de cachorros vai usar um modelo para treinado com as classes que existem no modelo para poder fazer a distinção, que é cachorro, que são outras coisas.
E não vai partir do zero, é diferente. Agora a gente vai usar um modelo pré-treinado e depois disso a gente vai é, especializar ele para poder detectar só o bom e ignorar o resto. Então, isso é um desafio. Essa parte aqui, os dados, eu não tenho acesso para compartilhar. Até aqui, até o último slide aqui, ó, vocês conseguem repetir em casa, mas daqui vai ser só durante a aula. Aí vou deixar gravado, obviamente. É, e vocês vão aprender a fazer transfer learning, mas não, eu não vou conseguir compartilhar os dados do Bo, no caso, né? As imagens estão no Bo, porque são muitas, assim, são algumas imagens extras que aí eu não tenho acesso para compartilhar. E para explicar como funciona essa transferência de aprendizado, vou relembrar aqui o modelo que a gente treinou na aula passada, que era um modelo com o objetivo de classificar língua de sinais. Basicamente, o modelo passa por várias convoluções, a imagem passa por algumas convoluções, e no final tem camadas densas que fazem a classificação baseado nos filtros extraídos pelas convoluções. Um modelo pré-treinado que geralmente quando trabalha com imagens, tem uma estrutura parecida. Ele é muito maior, né? Tem muito mais camadas, mas a estrutura é parecida. O que a gente geralmente faz para fazer ele aprender a classificar outra coisa é cortar essa última camada, que ela faz a classificação para o número certo de classes, e adiciona uma nova camada densa, uma nova ou novas camadas densas, e a gente congela. A gente faz o seguinte, voltando para cá. Quanto mais para a direita, na verdade, o modelo está mais especializado. Então, essa última parte aqui das camadas densas, eles são especializados em classificar em classes específicas. Se ele cortar essa camada, todo o resto ainda é especializado em extrair características interessantes da imagem. Então, a gente pode adicionar camadas densas que não aprenderam nada e fazer só elas treinarem para classificar uma coisa nova a partir dessas características interessantes que essas camadas já treinadas já sabem extrair. A ideia é essa. A ideia é usar o modelo pronto, cortar essas últimas camadas, colocar camadas novas e acho que não tem aqui, mas a gente vai congelar essas camadas, ou seja, essas camadas não vão ser mais treinadas, as iniciais, as que são mantidas. A gente só vai treinar as novas que ele adiciona. Aí eu vou mostrar agora como é que vai ser esse processo, começando passo a passo, né? Primeiro de tudo, eu tenho um notebook específico que ele também está a primeira parte dele está no, no GitHub e tem três imagens que eu coloquei no Classroom que vocês podem usar para executar esse notebook. Eu estou rodando aqui no meio porque no meu Drive eu tenho alguns arquivos extras para rodar a segunda parte do notebook. Aí, qual o objetivo desse notebook agora? A gente vai, primeiro, é, usar o Keras para carregar o modelo pré-treinado, que foi muito bem treinado, né? Ele foi muito bem treinado, demorou tipo, dias para ser treinado, ou até mais. Mais que dias, não, perdão. Dias é muito já. Demorou dias para ser treinado. A gente vai usar algumas imagens e a gente vai processar elas para que elas tenham o formato que esse modelo entende, porque, como a gente viu na aula passada, os modelos são especializados em um formato específico de imagem, né? Assim, o modelo que a gente treinou para a língua de sinais, ele recebia imagens 28 por 28. Esse modelo pré-treinado, ele também tem um formato específico que ele foi treinado para ser utilizado. A gente vai ver qual é e modificar as imagens para esse formato. E depois vai usar ele para fazer inferências, né? Tentar dizer o que é que tem naquela imagem. É isso que a gente vai fazer, basicamente, nessa aula. E nosso objetivo é uma porta automatizada para cães. É, basicamente, a gente vai tentar criar uma função que recebe uma imagem qualquer e diz se aquela imagem corresponde a um cachorro ou não. Primeiro de tudo, primeiro passo. Antes disso, aqui tem. Se vocês quiserem entrar, acho que funciona esse link. Tem aqui um pouco da história do ImageNet. Aí vocês podem ler um pouquinho mais. Tem aqui no próprio notebook, tem. A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o modelo. Que modelo é esse?
Nesse notebook, a gente vai usar um modelo chamado VGG16. Aí, novamente, tá aqui. VG16 do Keras está aqui especificando que modelo é esse. Tem dois, né? Tem o 16 e o 19. Basicamente é o tamanho dele que muda. O 16 tem um tamanho de número de camadas e tudo mais. O 19 tem um pouquinho maior, é um pouquinho maior. Ele vai usar o 16. E basicamente esse modelo de VG16, quando a gente fala de modelo, a gente fala de arquitetura, né? Esse modelo aqui, com essa arquitetura, foi treinado em outros datasets também. Tem alguns datasets que ele foi treinado. Um desses datasets foi a ImageNet. Então ele vai usar esse modelo que foi treinado na ImageNet. Vai dar a versão dele que foi treinado na ImageNet. É, basicamente, só para ele importar ele do Keras, da parte de aplicações do Keras, e colocar como parâmetro de entrada aqui qual foram os pesos que a gente está carregando. Os pesos são os parâmetros do modelo já treinado. Os pesos que a gente está carregando são os que foram obtidos usando a ImageNet. Então, a gente carregou aqui o modelo. Esse modelo demora um pouquinho porque o modelo é um pouco pesado. Assim, quando eu falo pesado, os nossos modelos tinham 2 mega. Esse aqui vai ter um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É, a gente carregou, baixou o modelo, carregou o modelo. Você queria dar uma olhada nele? Olha aqui como é o formato dele. Ele tem 138 milhões e algum um pouquinho de parâmetros, né, de pesos. Ele tem 500 megabytes, então, ou seja, ele tem meio giga de tamanho. Pelo menos 250 vezes maior de tudo que a gente fez até agora. Porque o nosso acho que o maior tinha 2 mega. Esse aqui tem 500. Ele tem várias camadas. Tem a camada de entrada. Camada de entrada, dá para ver que ela é 224 por 224 por 3, ou seja, recebe imagens, uma lista de imagens com tamanho 224 por 224, ou seja, bem maior do que o nosso 28 por 28, bem maior. E, além disso, tem três canais de cores, ou seja, tem R, G e B. Ela não é preto e branco. O tipo de imagem que esse modelo recebe já é diferente. E tem uma gama de camadas convolucionais até aqui. Até aqui tem várias camadas convolucionais. E aqui são as camadas densas que são usadas para classificar nas 1.000 classes existentes. É só da parte de camada densa a gente vê que tem mais de 100 milhões de pesos que são na camada densa. Ou seja, esses cento e poucos milhões, a maior parte é de camada densa, a maior parte é de camada classificatória. O resto tem alguns milhões aqui atrás, né? São milhões ainda assim, são muitos, mas a maior parte dos 100 milhões são das camadas densas. Aí a gente vê, ó, recapitulando, a dimensão de entrada é essa aqui, então a gente vai ter que modificar a nossa imagem para ter o tamanho 224, talvez eu clico, 224 por 224 por 3. Relembrando que todo modelo do Keras, ele recebe uma lista de imagens. Então, quando a gente for modificar, se a gente for passar uma imagem só, a gente passa uma lista que recebeu uma imagem 24, 224 por 224 por 3. Então, na verdade, a entrada tem esse formato aqui. O número de imagens que a gente está passando é 224 por 224 por 3. E a dimensão de saída, nesse modelo aqui, é um vetor de 1.000 entradas, porque ele é um vetor que diz a probabilidade de ser cada uma das 1.000 classes. No nosso modelo com 10 dígitos eram 10, né? No de 24 letras eram 24. Agora são 1.000 porque são 1.000 classes. Agora o que a gente vai fazer? Tem essa funçãozinha aqui que carrega uma imagem. Basicamente, novamente, a gente está chamando. Acho que não é a primeira vez que a gente chama isso aqui, não. Dentro do Matplotlib tem um image, a gente está chamando como MP img, porque geralmente ele não dá o nome de image a nada, a image é muito genérico. Ele vai carregar a imagem aqui usando esse MPMG com a função imread, né, que é image read. Ele vai passar um caminho de imagem, vai mostrar o formato dela, né, o tamanho dela, e vai mostrar ela, usando o Matplotlib. Eu tenho salvo aqui, mas eu passei para vocês também as imagens no Classroom, três imagens específicas. Uma é desse cachorro feliz. Ó, ela tem tamanho 1.200, 1.200 é a altura dela, 1.800 é a largura dela, e ela tem três canais de cores, R, G e B. Então essa aqui é o Rap Dog. E tem outras duas também que eu vou mostrar já já.
Eu vou usar essas duas como exemplo de como prever, como fazer uma portinha para cachorros. Primeiro de tudo, essa imagem não está no formato que o modelo recebe, né? O modelo recebe imagem de 224 por 224. Essa imagem é 1200 por 1800. É uma imagem muito grande para o modelo receber. Logo, a gente vai ter que fazer a transformação desse formato aqui para esse aqui, né? Um por 224 por 224 por 3. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma função, load and process image, que vai receber uma imagem, o caminho de imagem. A gente vai usar aqui o MPIMG para mostrar o tamanho original dela. A gente vai usar esse image úteis que a gente já usou lá passado, que ele consegue ter essa função load image, pega a imagem a partir do caminho que a gente vai passar para ela, no tamanho que você quiser. A gente vai pedir para carregar no tamanho de 224 por 224, que é basicamente transformar essa imagem aqui em uma imagem de 224 por 224. Ele vai transformar ela usando esse image to array em NumPy array, que a gente viu que os modelos do Keras recebem NumPy array, e a gente vai dar um reshape. O reshape vai fazer com que ela tenha esse formato aqui. 1 por 224 por 224 por 3. Esses três passos a gente fez aula passada e vai repetir sempre que a gente usar um modelo já treinado. Seja por nós, né? Que a gente treinou um modelo 24 por 24 por 1, ou seja por outras pessoas que treinaram o modelo 224 por 224 por 3. Então, esses três passos aqui a gente sempre vai fazer. Esse pré-process input, esse é um passo específico. Ele é específico da BG16. O BG16, quando você treina o modelo, ele tem uma coisa chamada alinhamento. O alinhamento é basicamente a média de brilho, cor e outros parâmetros que o dataset de treinamento tinha. Com isso, você consegue salvar esse processamento bem específico do BG16, no caso, mas tem outros modelos que têm outros processamentos, e fazer com que outras imagens tenham o mesmo pré-processamento que o seu modelo teve. O VG16 tem salvo esse processamento aqui. Aí, esses três passos são comuns para qualquer modelo que vocês forem usar. Esse passo aqui específico, que a gente não fez isso aula passada, porque a gente não tinha no nosso treinamento nenhum pré-processamento específico. Esse passo aqui é só usado para o VG16, porque ele foi importado especificamente para esse modelo. Então, esse aqui é um passo 4, que é um extra para esse modelo. E quando você retornar a imagem, ela já vai estar transformada. Então, essa função aqui recebe o caminho de uma imagem qualquer e transforma ela para uma imagem que o nosso modelo VGG16 consegue usar. Aí, a gente vai passar agora outra imagem para esse Loading Process Image. Vai passar uma imagem daquele urso lá. Lembra do urso que eu mostrei aqui no... Cadê? Acho que eu fechei. Mas o urso que eu mostrei lá no Iolo. Vai passar a imagem daquele urso. Então, aquela imagem, ela tinha o tamanho original 2.592 por 3.456 por 3, né? E o tamanho processado ficou o tamanho que ele queria. 1 por 224 por 224 por 3. Ah, Lucas, eu quero ver essa imagem. Bora ver. Bora ver essa imagem aqui. Ver como ela fica. A gente vai ver em duas situações. Vou ver ela antes do pré-processamento, primeira coisa. Eu quero ver como é que ela fica antes do pré-processamento. Uma coisa errada aconteceu. Porque eu tenho que mostrar a imagem. É porque eu não consigo mostrar uma imagem em um array, né? Então eu só consigo mostrar ela antes do processamento. Mas bora ver ela transformada em 224 por 224. Ó. Ela fica meio achatadinha, né? Porque o tamanho original era 2.592 por 3.456. Agora ela ficou quadradinha, 224 por 224. Então ficou meio achatadinha, mas tá aqui. E agora a gente vai fazer uma previsão. Fazer uma previsão é passar esses dados para o modelo. Tem uma coisa interessante. A aula passada, vocês vão ver quando forem fazer atividade, vão relembrar como é que a gente descobria que letra era a letra classificada quando a gente passava uma mão qualquer, né, fazendo um sinal, para um modelo de língua de sinais. A gente tinha que saber que posição no alfabeto era aquela classe. Com 1.000 classes, com 1.000 tipos diferentes de objetos, como é que a gente vai saber qual classe corresponde a que a gente está passando? Aí fica um pouquinho mais complicado. Porque teria que lembrar, mapear a classe 555.
555 que é o quê? É um carro? É um avião? É um urso? O VG16, novamente, além de ter o pré-processamento, tem o Decode Predictions, que se a gente passar a previsão para ele, que o modelo previu, ele consegue dizer para a gente, com o Decode Predictions, o que foi passado para ele. Então aqui, ó, essa função, ela recebe a imagem, mostra a imagem, processa a imagem aqui com esse Load and Process Image que a gente criou, usa o modelo, o ponto predict, para usar essa imagem processada para criar previsões, e usa o decode predictions para, dentro das previsões, ele vai dizer as três classes mais prováveis de estarem naquela imagem. Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora, bora lá. A gente vai read predictions com o HapDog. Bora lá, ver o que acontece. Ó, aí o que acontece? Tamanho original, 1200 por 1800. Tamanho processado, 224 por 224. E a nossa previsão primeiro, o Colab baixou o dicionário que tem o número da classe correspondência ao nome da classe, e as possibilidades do que é esse indivíduo estão aqui. Ou, com mais probabilidade, ele é um Stanshire Bull Terrier, com 45% de chance. Ou ele é um Pug, podia ser, mais ou menos. Ou ele é um labrador, não tem condições de ser, não. Mas bora ver que animal é esse aqui. O Staffordshire Bull Terrier. Vou ver que cachorro é esse aqui. Ah, rapaz. Lembra, né? Parece com ele, né? Então esse cara aqui, provavelmente, assim, 45% de chance, comparado à segunda opção, que é 32% pro Pug, ele pode ser isso aqui mesmo. Segundo o modelo, é a raça de cachorro que tem mais chance de ser. E eu vou fazer a mesma coisa agora pro o urso marrom. Com 98% de chance, é um urso marrom. Poderia ser um black bear, mas como não é preto, provavelmente não era, né? Tinha 1% de chance só de ser um black bear. E um bisão, tinha. Novamente, tipo, não é que ele disse que tinha chance de ser um bisão, não tem nada a ver com bisão, né? É a terceira classe mais provável, mas é a terceira classe com 0,02% de chance de ser isso. Então é muita pouca chance. Então, realmente, deu 98% de chance, 98,5% de chance de ser um urso marrom e é um urso marrom. E agora ele tem uma última imagem aqui que é o gato sonolento, ou Sleepy Cat. Disse com 73% de chance de ser um Tiger Cat, 17% de chance de ser um Egyptian Cat. Egyptian Cat é aquele gato pelado. E 4,5% de chance de ser um Tab. Bora ver o que é um Tiger Cat e um Egyptian Cat. Não, acho que a Egyptian Cat não é pelado, não. Bora ver aqui. Tiger Cat. Acho que. Separado. Ah, será que é esse aqui? É, pode ser. Bora ver a Egyptian Cat. Bora. Lembra menos, né? Lembra mais o Tiger. Lembra, se for esse aqui, aí pode ser que lembre mais. Mas lembra mais o Tiger. E por último, um Tab. Nunca vi um Tab, não sei nem o que é. Ah, um Tab parece mais até. Eu acho que foi o que mais pareceu. Porque tem Tab, deve ser um gato, parece gato sem raça definida, né? Esse aqui laranjinha parece muito com ele. Mas segundo o modelo, parece mais um Tiger Cat. Pode ser que seja isso também. Aí esse modelo, o que é que ele vai dizer? Entre as classes, quais são as mais prováveis? Você pode dizer aqui, na hora de prever, eu poderia ter colocado aqui top 1. Aí só retornaria uma das classes. Mas se eu colocar top 10, ele vai dizer as 10 classes mais prováveis. Se eu for colocando aqui pro lado, ó, tem, tem chance de ter uma bola de tênis. Depois do labrador, é uma bola de tênis. Só se for essa parte aqui, né? Isso aqui podia ser uma bola, mas não de tênis. Bola de tênis, bola de futebol. Eu acho que ele está classificando coisas diferentes. O modelo pegou para algumas classes esse bicho e para algumas outras pegou a bola. Mas o que tem mais chance ainda é esse aqui, que provavelmente é ele. Para um urso, para ver. Bisão, aí, Irish Water Spaniel, um cachorro.
um javali selvagem, um urso preguiça. Nunca vi. Mas enfim, você tem a opção de dar quantas classes a gente quiser, né? Eu vou deixar três para não ficar tão poluído. Porque depois da terceira, provavelmente as outras não tem tanto a ver com o que o bicho é, não. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que recebe as previsões que a gente fez e diga para o modelo, para a gente se aquilo é um cachorro. Ah, Lucas, como que eu vou saber se é um cachorro? Vou olhar o nome? Não precisa olhar o nome. Porque entre as classes 151 e 268, a gente tem raça de cachorro. A gente tem mais de 100 raças de cachorro no modelo. Mais de 100 das classes são raças de cachorro. E a gente tem 5 raças de gato. Então, assim, os gatos são bem menos representados que cachorro. A gente tem mais de 100 raças de cachorro e tem 5 raças de gato. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que carrega a imagem, mostra a imagem primeiro, né? Carrega a imagem e processa, faz as previsões. E se o argmax, né, que é a maior função, o maior valor das classes, estiver entre 151 e 258, 268, é um doguinho, pode entrar. Se tiver, aí é um extra. A gente só queria essa parte aqui, na verdade. Tipo, a gente não queria. Essa parte aqui do gato é um extra. Isso aqui já atende o que a gente queria. Se for cachorro, entra, se não for, pô, fique para fora. Mas bora colocar um extrinha. Se tiver entre 281 e 285, é um gatinho. É um gato, né? Então ele não pode sair de casa. Então você não pode sair, gato. E por último, se for nenhum gato nem cachorro, ele vai dizer: você não é cachorro, fique do lado de fora. Essa aqui é o que nossa função vai fazer a partir de uma imagem qualquer. Aí bora ver se funciona. Primeiro, bora passar um urso marrom para a função. Bora ver o que acontece. Você não é cachorro, fica do lado de fora. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, eu quero, além disso, eu quero que faça o seguinte. Quero que imprima o argmax. Eu tentei fazer alguma coisa, mas não quero isso. Não. Quero isso aqui. Ó, 294 foi a classe que foi encontrada. 294 é acima de 268. Então, realmente, ele não está entre 151 em 268, nem está entre 281 e 285. Então, 294 não é nem cachorro nem gato. Se ele passar o cachorrinho feliz, a classe é 179. Porque já viu que é o Stafford Bull Terrier, né? Então, a função vai dizer entre doguinho, porque é um cachorro. E, por último, a gente vai passar a foto do gato. E a 282, que é um gato, né? Então você não pode sair, gato. Então, assim, a gente fez essas três previsões com um modelo que a gente nem treinou. A gente só baixou ele e usou à vontade. Isso é uma coisa que vocês podem muito bem fazer. Num trabalho qualquer, vocês não precisam treinar um modelo necessariamente. Vocês podem usar o modelo pronto. Vocês já usam, né? Por exemplo, o ChatGPT é um modelo pronto, que a gente usa o tempo todo. A gente usa vários modelos prontos o tempo todo, sendo que usar dessa forma aqui é uma forma mais desenvolvedor, né? Às vezes vocês querem incorporar o modelo no sistema de vocês, sem precisar treinar. Vocês podem, tem vários modelos prontos por aí. Essa é uma das formas. Aí a gente vai passar para a outra metade da aula, agora, a outra parte, que é transferir a aprendizagem. Antes de passar, eu vou olhar para a cara de vocês e perguntar se tem alguma pergunta. Vocês entenderam até aqui? Tudo ok? Pronto, qualquer coisa pode perguntar. A ideia é mais natural, verdade. Só fazer uma coisa aqui. Isso aqui. Inclusive, assim, os modelos que a gente treinou nas últimas aulas, dá para ser salvo também, né? A gente não precisa treinar retreinar os modelos que a gente já treinou. A gente pode salvar. É uma coisa possível também.
A gente vai passar agora para uma segunda metade da aula, que é transferir a aprendizagem. Ah, o que é isso? Transferir a aprendizagem é esse modelo aqui, que a gente carregou, o VG16, cadê? Esse modelo aqui, todas as camadas dele ficaram especializadas em alguma coisa. Até aqui, até esse flatter, antes das camadas densas, esse modelo ficou especialista em fazer convolução de imagens. E o que é que as convoluções fazem? Elas extraem características específicas da imagem e transformam elas em imagens menores ou elementos menores para que as camadas densas consigam realizar uma classificação. Assim, nesse contexto, é isso que as camadas convolucionais estão fazendo. A gente pode tirar proveito disso. Aí, como é que a gente tira proveito disso? A gente faz o seguinte: a gente vai carregar o modelo, só que a gente vai fazer uma coisa. Na hora de carregar o modelo, a gente vai dizer quase a mesma coisa, né? Vai dizer que o peso da imaginete, que o input shape é esse aqui. Isso que nem precisa, porque esse aqui é o padrão. Mas isso aqui precisa. A gente vai dizer que include top igual a false. O que é que isso vai acontecer? O que que vai acontecer? Quando a gente for olhar o modelo, o sumário do modelo, perceba que está um pouco diferente. A gente só tem 14 milhões de parâmetros, em vez de 100 milhões. Os 100 milhões das camadas densas foram embora. A gente parou numa camada uma antes das camadas densas, né? Uma antes do Flatten, que o Flatten faz transformar essas imagens, né, das camadas convolucionais em um vetor grande para a camada densa poder processar. Parando uma antes, a gente tem uma parte das camadas responsável por processar elementos pequenos da imagem para a camada densa poder trabalhar. Então, a gente vai usar esse modelo aqui, sem o topo, né? Ele vai usar ele para poder fazer uma classificação diferente. Ele vai fazer aquele problema lá, que eu tinha mostrado, de não identificar cachorro e outras coisas, mas o cachorro específico do Obama diferenciar ele de todos os outros animais, de todas as outras classes do BGG. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai congelar o modelo base. A gente carregou ele aqui. A gente vai fazer o seguinte: o base model, que é o que a gente acabou de carregar, ele ponto trainable igual a false. O que que significa? Que ele vai treinar sim, ele vai treinar as últimas camadas, mas todo o resto tem que se manter igual. Ele não vai querer treinar o resto das camadas. Elas estão perfeitas como estão, são especializadas, com milhares de imagens em extrair coisas importantes das imagens. Eu acho que minhas 30 imagens do Bo não vão melhorar esse modelo mais. No máximo vão piorar, porque essas camadas estão especializadas em extrair coisas importantes da imagem. O que minhas 30 imagens do Bo podem fazer é, ok, dado que eu extraí dados interessantes da imagem, eu sei fazer isso, colocar umas pequenas camadas que ajudam a decidir se dados importantes se referem ao Bo ou se referem a qualquer outro animal. Então, eu vou dizer que até aqui eu não vou treinar mais, não. Mas eu vou adicionar novas camadas a esse modelo. Eu vou adicionar duas camadas, na verdade. Uma camada vai se chamar Global Average Pooling, que essa camada tem a mesma função desse. Vou voltar aqui um pouquinho. Essa camada Global Average Pooling, ela basicamente tem uma função parecida com o flatter mais uma camada densa. Juntando essas duas camadas, basicamente o Global Average Pooling faz uma coisa muito parecida. Ele vai usar o flatter, vai vetorizar a última saída da camada condicional e vai processar ao mesmo tempo. Diferente de um Max Pooling que não processa nada, só seleciona um dado, o Global Average Pooling, ele processa também. Ele vai fazer alguns cálculos com o dado. Então eu vou adicionar aqui duas camadas. Eu vou adicionar essa camada aqui. Peguei o base model, né? Adicionei essa camada aqui. E adicionei uma camada densa com um neurônio só. Vai ser minha última camada. Aí você me diz, Lucas, mas um neurônio só, o que isso significa? No modelo original, a gente tinha 1.000 neurônios na última camada. Por quê? Porque o modelo conseguia classificar 1.000 classes. Agora eu quero um problema muito simples. É me dizer se é o cachorro, se eu estou vendo naquela imagem é o cachorro do presidente ou não é. É uma resposta só. Aí, essa uma resposta, ela pode
ela não vai ser um número entre 0 e 1, ela vai ser outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero uma resposta. Eu quero saber se aquela imagem está me dizendo se é o cachorro do presidente ou não. Não quero dizer duas classes diferentes, não é? Ah, é o cachorro, é um gato. Ou é o cachorro, ou é alguma outra coisa. Não. Quero saber se é o cachorro do presidente ou não. Então, eu adicionei no final uma camada densa. E com essas duas camadas aqui, vou rodar isso aqui, que eu não rodei. Isso aqui, eu rodo isso, e eu vou olhar como o modelo ficou. Tem a entrada, continua sendo 224 por 224 por 3. Tem o modelo aqui, o VG16 congelado. Não estou treinando ele. Coloquei essa camada global variety pooling e coloquei uma camada densa com uma camada só no final. E com isso aqui, eu consigo criar o meu classificador de cachorro do presidente ou não. Tendo um neurônio só no final, algumas coisas mudam. Porque eu estou trabalhando na classificação, mas não é mais uma classificação com um vetor no final. A resposta é um número só. E esse número vai me dizer se é o cachorro que eu quero ou não. Quando eu tenho esse tipo de resposta, de um número só no final, que ela não é uma resposta de várias classes, que a soma tem que dar um de todas as classes, porque são a probabilidade de ser cada uma das classes, eu uso primeiro binary cross entropy, em vez do meu cross entropy normal, porque é uma resposta binária, né? Ou é o cachorro ou não. Esse binary serve em duas situações. Quando eu tenho duas classes, é uma situação, e quando eu tenho uma saída só, que também são duas classes na prática, porque ou é o cachorro ou não, mas se é uma saída só, além de usar o binary, eu coloco essa opção aqui, from logits igual a true. O from logits permite que eu não precise criar duas classes para essa resposta. Uma classe só vai bastar. A resposta vai ser um pouco diferente de 0 e 1. Vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar. Novamente, eu vou fazer algumas coisas que a gente fez na aula passada. Eu só tenho. Eu não sei quantas imagens são do bolo, mas eu acho que são 30. São 30, mais algumas de exemplos negativos, né? De outras coisas. Eu tenho, acho que umas 100 imagens de outros cachorros, outros bichos. E eu tenho umas 30 do bolo, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Aí, como eu tenho pouca imagem, como a gente viu a aula passada, ele tem que fazer esse processo de aumentar os dados, fazer a aumentação de dados. Como a gente fez, né? Ele vai criar o generator. A gente vai adicionar isso aqui. O Simplewise Center, ele é importante principalmente para quando a gente treina modelos, usando modelos pré-treinados, que ele tenta fazer que a média de vários parâmetros da imagem fique centralizada, assim, não, mesmo que imagens muito diferentes sejam passadas para o modelo, um pré-processamento interno do Image Data Generator vai fazer com que as imagens não diferenciem muito no seu padrão de coloração, e é parecido com o que a gente fez lá no pré-processamento do BG16. Isso aqui é uma coisa extra, que a gente não tinha isso no, no último generator que a gente fez na última aula. O resto permanece igual. Rotação até 10 graus, zoom até 10%, shift é mudança como se fosse um cortezinho, né? Para direita para esquerda, tinha 10%, cima e embaixo 10%, virar na horizontal, né? Fazer o espelhamento horizontal. Tudo bem, faz sentido. Fazer o espelhamento vertical, ele não quer classificar um cachorro de cabeça para baixo, não é esse o objetivo. O cachorro tá assim ou assim, né? Fazer ele virar para direita para esquerda faz sentido. Ele virar de ponta cabeça não faz sentido. Então, o vertical flip é falso. Isso aqui é para treino. Da outra vez ele não fez isso também, novamente. Ele não usou um data generator para validação. Por quê? Porque a gente tinha dado de validação suficiente. Agora ele não tem. Aí, para ter uma validação um pouco mais realista, apesar disso aqui prejudicar um pouco, como eu falei na aula passada, ter uma validação constante faz você saber que naquela validação você está melhorando ou não. Tem uma validação mutável, que é o que ele está fazendo aqui. Assim, ela é meio que mutável, mas ele não está fazendo nenhum processo, né? Os processos a gente só faz no treino. A única coisa que a gente faz aqui na validação é manter o mesmo sample-wise, né? A mesma ideia de sample-wise igual a true, que é impedindo. Aliás, isso aqui eu vou colocar aqui só para ter igual a true, mas tem uma explicação um pouco mais detalhada do que eu falei.
Aqui. Então, acho que é um issue. Queria olhar a documentação. Depois eu descrevo melhor isso para vocês. Mas é uma coisa importante para fazer durante o. Quando tem poucos dados, principalmente. Quando a gente vai fazer transfer learning, o sample-wise igual a true, ele ajuda tanto no treino quanto na validação. E é uma coisa que a gente colocou. E a única coisa que a gente está processando na validação é isso, tá? Na validação a gente não faz nenhum pré-processamento, porque a gente tenta manter os dados de validação o mais imutáveis possível, porque a gente quer validar, quer verificar o quão a gente está melhorando naquele conjunto. Porque apesar de ele não ter servido no treino, se ele ficar mudando, ele não consegue ter uma noção de se melhorou ou não, né? Porque a gente está testando primeiro com a banana, depois a gente testa com a maçã e não sabe se melhorou na banana. Então, a gente está fazendo poucos processos aqui na validação. Só o sample wise center é igual a true. Pronto. E agora a gente vai. E outra diferença para o que a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente usou um dataset que estava no CSV. E agora isso muda um pouquinho, porque os nossos dados, para esse caso aqui, estão no meu Drive, estão no meu Drive do Google Drive. Então eu vou passar aqui pastas para o meu modelo ler as imagens. É um pouco diferente. Assim, isso aqui é muito comum quando o nosso dataset é bem grande. Ou quando ele não tem, na verdade, nada estruturado, que é mais o caso aqui. Aqui a gente não tem um CSV estruturado, só tem as imagens. Não tem mais nada. Então, tanto para treino quanto para validação que está numa outra pasta, eu vou carregar direto dos arquivos de imagem. Eu não tenho outra opção, diferente do que eu tinha na aula passada, que eu tinha um CSV bonitinho pronto. Olha, eu tenho no total 169 imagens, 30 de validação e 139 de treino, perto de duas classes. Quais são as duas classes? É basicamente o Bo, que é o cachorro do presidente, e outras coisas. Então, eu mostro para vocês aqui no Drive. Posso mostrar? Ó, aqui no caderno. Data. ah, Data data. Não, data mix. Ah, aqui. Presidente do. Ó, de validação do Bo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 imagens de validação do Bo. E do não Bo, que são coisas diferentes, eu tenho algumas mais, né? Se eu tenho 10 do Bo, eu tenho. Eu tenho 20 que não são do Bo. E de treino, bora ver agora, eu tenho do Bo. Tem aqui, né? Do 1 até o 20. Tenho 20, no total eu tenho 30 do Bo, né? Tenho 20 de treino e 10 de validação. Então é muito pouquinho. Então por isso tem que usar o Generator, né? Para poder variar, fazer uma variação. Pelo menos fazer o flip, né? Que o flip já me garante o dobro de imagens e fazer outros processos que façam que eu tenha um pouco mais de imagens. E agora eu vou treinar. É muito parecido com o que a gente fez lá passada, só que agora a gente não tem só um datagen de validação, de treino, né? A gente tem também um de validação. Só para aplicar esse sample-wise igual a true. Só para isso, né? Esse aqui é meu gato, ele está aqui em cima do computador. Aí a gente vai treinar agora. Vai treinar por 20 épocas usando esses dois generators. E detalhe que eu não falei para vocês ainda qual é a saída desse modelo. Ixi, uma coisa aconteceu. Ah, não. Desconectou momentaneamente. Tá treinando aqui. Eu não falei para vocês ainda qual é a saída desse modelo, né? Porque a saída desse modelo é diferente dos outros modelos que a gente treinou. Não vai ser tipo mil saídas. Vai ser uma saída só. O que essa saída significa? Se ela não varia entre 0 e 1. Quantos dias úteis para treinar 20 épocas? Ah, não, é rapidinho. Não tem muito dado, não. É probabilidade, exatamente. Mas agora não vai ser probabilidade. A saída não vai ser probabilidade mais. Vocês vão ver. É um pouco diferente. Quando tem uma saída só, a gente não tem mais a probabilidade de ser aquela classe. A gente tem uma coisa um pouco diferente que eu vou mostrar para vocês.
E o detalhe, né? A gente está treinando com poucos dados. Treinar com poucos dados, apesar do modelo ser grande, é rápido. Não demora treinar com poucos dados. Por isso que o treino é tão legal. A gente está pegando só 160 dados, 170 dados, e com esses 160 dados a gente está treinando um modelo gigantesco, né? Que antes tinha 100 milhões de parâmetros, agora tem 14 milhões, porque ele tirou as camadas densas das outras classes. Mas esse modelo era gigantesco. Agora ele é um pouco menor. E repare bem, nossa acurácia, tanto de treino quanto de validação, está bem alta. Está em 90 e poucos por cento. Tudo bem, a gente só tem 10 imagens, né, de validação, então acertar elas não é tão difícil. Ah, outra coisa, pessoal. É uma coisa que eu não. Eu acho que eu comentei ano passado, só que isso foi. Não deu para ser visto, mas aqui dá para ser visto. Quando a gente treina usando arquivos, como é o caso aqui, a gente tem esses arquivos que eu estou mostrando aqui. Um primeiro passo, na primeira época, vai ser carregar os arquivos na memória. Então, o modelo, assim, o modelo não, o Keras, vai salvar os seus arquivos na memória para não precisar ficar carregando toda vez. Aí ele faz de uma forma inteligente, porque se tiver muita imagem, ele não consegue carregar tudo de uma vez, né? Ele faz de uma forma inteligente. Aí nas outras épocas roda bem mais rápido, vocês podem ver, ó. Época um demorou 600 milissegundos por passo. Época, e a partir daqui também, 600 milissegundos. A partir da época 4 ou 5 começou a ficar bem mais rápido. Então, os arquivos começam a ser carregados na memória, fica um pouquinho mais rápido. E nossa coragem, tanto de treino quanto de validação, ficou 100%. Novamente, tem pouca imagem. Então, não quer dizer muita coisa. Mas é interessante que a gente pegou um modelo qualquer e passou para ele, para esse modelo já treinado, novas camadas e duas classes. E ele conseguiu distinguir. Veja bem, ele não sabe que classe é qual, ele não sabe o que é cada coisa, né? Mas ele distinguiu entre as duas classes. Uma classe é só de uma coisa específica, que é o Bo, e outra classe, vocês verem aqui do não Bo. Bora ver aqui um pouquinho do treinamento não Bo. O que é que tem aqui? Tem aqui um qualquer. Outros cachorros. É só isso? Ah, tem gato também. No Nambo tem de tudo, né? No Nambo tem de tudo. Tem outros cachorros, tem gatos. Tem coisas bem diferentes aqui no Nambo. Tem gatos, tem cachorros. Tem outra coisa não? Deixa eu ver. Gato e cachorro, basicamente. Então, no Nambo tem coisas que não são boas. Então, o nosso modelo ficou muito bom em diferenciar entre a classe de Bo e a classe 2, né? Que seria não Bo. Ele tem 100% de acurácia nisso. Tá, Lucas, mas a saída é só uma. Só tem uma saída, um número. Não é a probabilidade. Qual a probabilidade de ser a classe boa e a classe não boa? Aí é que está o problema. O modelo ele não sabe que classe é qual. Nem você sabe, na verdade. O negócio é testar. A gente vai criar aqui uma função Make Predictions, que vai mostrar a imagem com esse show image, né? Vai carregar a imagem de um caminho qualquer e vai mostrar essa imagem. A gente vai carregar a imagem no tamanho 224 por 224, como o VG16 já, apesar do nosso modelo não ser o VG16 em específico, a entrada é a mesma, né? É o mesmo modelo, no começo é o mesmo modelo. Então, esses três passos, novamente, esses três passinhos, carregar a imagem de 224 por 224, transformar para array e converter o, o formato em 1 por 224 por 224 por 3, esses três passinhos continuam os mesmos. Essa parte aqui do pré-process é só para modelos baseados no VG16 e ele vai fazer uma predição. Vai retornar essa predição para dizer quais são as saídas. Aí, bora lá. Bora testar essa função. Eu vou passar primeiro uma da imagem que é do Bo. É o Bo 20. Bora ver qual a saída do modelo. A saída do modelo foi menos 16. Se eu passar aqui o Bo 21 por modelo, Bo 20, 22, passar o Bo 22, menos 15. Passar o Bo 29, menos 11. Ok, o que é que significa? Não sei ainda. Agora do não Bo, bora passar a imagem 121. Deu 21. Passar a imagem 100. Acho que não tem a 100, tem que ser a 121. Deixa eu ver aqui. 125. Deu 23. Parece. E isso é uma coisa característica de Logitech, tá, pessoal? O Logitech ele vai dar. Se você tem duas classes e coloca como saída uma classe só,
que vai acontecer é que valores positivos vão ser assinalados a uma das classes e valores negativos vão ser assinalados a outra. Então a gente vê aqui que valor negativo vai assinalado para o bom e valor positivo vai assinalado para o não bom. Então, sempre que o modelo retornar uma coisa negativa, vai ser o bom. Sempre que o modelo retornar uma coisa positiva, vai ser outra coisa. Então, a gente vai fazer agora a nossa função de porta de cachorro do presidente. Vai receber o caminho da imagem novamente, vai fazer as predições. Se as predições forem menores que zero, aí não precisa mais do argmax, né? Porque é só um número que é a saída, né? Se for menor que zero, é o bom. Deixa ele entrar. Tá em inglês ainda, que eu não traduzi. Do contrário, não é o bom. Fica do lado de fora. Aí bora lá para essa aqui. Esse aqui é um cachorro, até preto e branco. Mas não é o bom. Fica do lado de fora. Porque, bora ver aqui qual foi o resultado que deu. Pode ser certeza. Tínhamos. Bora ver. Deu 10. 10 é positivo, não é o bom. Agora bora pegar um aqui do bom. Deu menos 11. É o bom, pode deixar ele entrar. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é criar um modelo que tem uma saída diferente do que vocês viram até agora. Não tem saída de classe. É um pouquinho diferente. Esse modelo foi treinado novamente com duas classes novas. Não, assim, não necessariamente novas, que é tudo cachorro, né? Mas novas no sentido de que, ok, o BG sabe reconhecer elementos do que é um cachorro. Então, bora pegar as últimas camadas e trocar por camadas mais simples, porque eu quero que a gente faça uma função, uma tarefa só. Discrimine entre duas coisas. O que é o cachorro do presidente e o que não é. Com essa discriminação, com essa diferença entre um cachorro e outro, o, o, o nosso novo modelo conseguiu uma correção muito boa, de 100% para esse pequeno banco de dados, né? Apesar de ter generator e tudo, que varia um pouquinho, mas foi 100% da acurácia. E são, teoricamente, uma divisão da classe de cachorro, né? Entre boa e não boa. Então, essa aqui é, é a resposta. Essa é a última parte, provavelmente, assim, eu acho que eu não consigo passar todos os dados para vocês, mas até aqui, essa parte aqui de modelos pré-treinados, se conseguem rodar. Isso aqui é mais importante, tá, pessoal? Essa parte de transferir aprendizagem é bem interessante, mas é uma coisa bem avançada, é uma coisa que não é nem comum, assim, não é que não é comum, é comum sim de se fazer, mas não é uma coisa mais feita, entre as duas coisas, o que é mais feito é usar modelos pré-treinados. Transferência de aprendizagem é uma coisa um pouquinho mais avançada, que se vocês quiserem se especializar, é legal, vocês conseguem aprender e tudo, mas a primeira parte é bem mais importante, que é usar um modelo já existente para sua atividade, né? Vocês querem criar uma função que detecte cachorro. No VG16, que é um modelo até antigo, se a gente lembrar aqui do VG16, deixa eu ver aqui a história dele. Tem aqui em algum lugar. Não mais que isso, bora olhar o Imagineer de novo. Ah, tá aqui já. O Imagineer é de 2010. Já tem 15 anos. De 2010 para cá, mudou tanta coisa. Então, o VG16, que é um modelo até é mais novo que isso, obviamente, mas é antigo ainda. Tem tanto modelo novo que se esse modelo tem mais de 100 raças de cachorro, modelos novos ou datasets novos tem mais que isso. Então, com modelos pré-treinados, você consegue fazer uma infinidade de coisas já. Então, não necessariamente vocês precisam criar um modelo novo para vocês. Vocês podem tanto usar o modelo pronto ou adaptar, como a gente fez, o modelo pronto com transferência de aprendizado. Aí, para essa aula, seria isso, pessoal. Aí eu tenho alguns avisos, né? Eu vou reforçar que o pessoal da coordenação do NES pediu para eu enviar as notas até sexta. Aí o que eu ia pedir é quem tem atividade atrasada, quem tem lista atrasada ou não gravou ainda, não gravou, não mandou o projeto, pode mandar ainda. Mas eu tenho, assim, eu teria que mandar para eles até sexta uma nota. Então eu peço para vocês. A atividade de hoje não conta, não, tá, pessoal? Essa atividade aqui que eu fiz, mandei, não conta para isso.
Mas muito de vocês já estão com nota em tudo. Muito de vocês já estão com a nota pronta. Mas quem ainda não mandou, eu ainda estou aceitando até sexta de manhã. Seis de manhã eu ainda aceito. Aí vocês podem mandar até 6 de manhã. E o que tiver atrasado. Eu vou descontar um pouquinho para quem atrasou, mas vocês vão ter nota que eu posso mandar para coordenação. E o que mais? Ah, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo que eu mandei por último aqui, atividade aula 8 e 9. E, e aula que vem, a gente vai começar tratando de outras coisas, que não vai ser muito mais modelo de imagem. Eu vou tratar mais de fluxo de tarefas para o projeto final. A gente vai aprender, a gente vai revisar algumas coisas e a partir dos datasets que vocês entregaram para o primeiro projeto, a gente vai criar um fluxozinho, um fluxo pequeno, do que vocês precisam fazer para usar esse dataset para treinar em algum momento. Então, eu vou me basear no dataset que vocês me mandaram, né? Vou dar uma olhada, mais ou menos. Eu acho que a maioria deles são bem similares em relação a conteúdo, são tabulares, né? E com mudanças acessos tabulares, dá para a gente fazer um script básico do que a gente pode fazer para o trabalho final. E vocês podem alterar conforme vocês acharem interessante. Essa é a minha proposta. E eu ia perguntar para vocês, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, tanto em relação a trabalhos, listas, quanto em relação. Pode falar, Paulo. Tá certo. Não, projeto não. Se você mandar a gravação até hoje, não perde nada, não. Pode mandar. Aí, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Essas coisas novas estão já no GitHub. Eu vou tentar disponibilizar outras coisas para vocês em relação a Transfer Learning. E eu vou colocar algumas coisas sobre o Iolo também, que o Iolo é bem interessante. Fora isso, eu acho que por hoje é só. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar. Se não, encerramos por aqui hoje. Para de compartilhar. Para de gravar também.